Deus, quando Ele cria qualquer coisa, queridos, nós vemos essa dinâmica na criação. Deus cria primeiro o meio ambiente, queridos, depois Ele envia o homem. Você já percebeu isso? Quando você vê o relato de Gênesis, o que acontece? Deus criou os céus e a terra, criou todo um ambiente, todo um ecossistema. Ele preparou todas as coisas. Depois o que Ele fez? Ele implanta o homem naquele lugar. Deus prepara primeiro o ambiente, queridos, depois Ele começa a colocar as pessoas. E Ele coloca, Ele faz o Éden, o jardim do Éden, e lá dentro Ele coloca o ser humano. Consegue me entender? Deus cria, queridos, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Ele cria dessa forma. É a maneira que Deus cria o ser humano. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 nos fala. Gênesis 1, 26 e 27. Acompanha aqui comigo no telão. E disse Deus: façamos, preste atenção, a palavra é façamos. A Trindade se deu. Façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim criou Deus o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Queridos, Deus fala o que? Façamos, queridos. O próprio Deus faz o ser humano. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Se você olhar o relato de Gênesis, queridos, todos os outros animais, plantas, foram todos terceirizados. Deus faz o mar e fala o que para o mar? Produza peixes. Deus separa o mar e a terra, olha para a terra e fala o que? Produza árvores, produza plantas. Deus terceiriza, Ele dá comandos, queridos. Ele vai terceirizando a criação. Mas quando chega para fazer o homem, o que Ele fala? Façamos. Vamos fazer o homem. Deus, o próprio Deus, Ele cria o homem. Olha que interessante. Se você corta uma árvore, o que acontece? Ela morre. Se você tira a árvore da terra, ela morre. Se você tira o peixe das águas, o que acontece? Ele morre. Por quê? Porque você tira ele da sua essência. Você tirou ele da sua essência, ele morre. O homem foi criado por Deus, pelas mãos de Deus. Você tira o homem da presença de Deus, ele morre. Porque ele sai da sua essência. Ele não está mais conectado à sua fonte de vida. Ele não está mais conectado à sua essência. Se você olha, querido, das plantas, qualquer planta, queridos, que você arrancar da terra, arrancar da sua essência, ela vai morrer. Sim ou não? E é assim que acontece com o ser humano, queridos. Quando o homem sai da presença de Deus, ele morre. Ele morre. E Deus fala, a imagem conforme a nossa semelhança. Fomos criados, queridos, a imagem conforme a semelhança de Deus. Esse é o plano original, onde o ser humano seria a manifestação de Deus na terra, a sua imagem e semelhança, aonde a criatividade, a administração de Deus, os dons, talentos que Deus colocou no ser humano iriam povoar toda a terra. Lembra lá que Deus cria o Éden, coloca o homem no Éden, e o que Ele fala? Frutifique, multiplique e encham toda a terra. Encham a terra com a minha criatividade, encham a terra com a minha administração. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus para colonizar a terra em um plano perfeito. A ideia original de Deus era ter colonizado a terra com o ser humano, com as características que Deus colocou no ser humano, a sua imagem e semelhança. Aqui, queridos, nós não estamos falando de atributos divinos. Deus nunca deu os atributos divinos dele para nós. Nunca houve um ser humano onipotente, onipresente e onisciente, porque nós somos criatura dele. Mas mesmo sendo a sua criatura,
a sua criação, Ele colocou atributos deles em nós. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? E era para o ser humano povoar a terra com a administração e a criatividade de Deus. A terra sendo colonizada por aqueles que eram a imagem conforme a semelhança de Deus. Sabemos, queridos, que a queda aconteceu. Nós vemos esse relato em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 4. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. E olha o que a serpente fala. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. É certo que vocês não morrerão. A serpente, querido, distorce a palavra de Deus, faz a mulher focar no que não pode, e a estratégia continua a mesma. Preste atenção aqui. Deus cria um ambiente, queridos, livre do pecado, um ambiente cheio de todas as árvores frutíferas, queridos, todas. Imagine uma fruta que você gosta de comer. Tinha no jardim todas as frutas, queridos, todas as árvores, um grande jardim. E Deus colocou uma única restrição: a árvore que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não comem. Uma única restrição. E o que a serpente fez a mulher focar? Naquilo que não pode. Existiam milhares, queridos, de opções, mas a mulher focou naquilo que não. A estratégia continua a mesma. Muitas vezes o diabo nos tenta focar naquilo que não. Pastor, o evangelho tem restrições? Claro que tem, queridos. Sim ou não? Existem restrições. Só que existe uma vida, e uma vida em abundância para nós. Só que muitas vezes nós focamos naquilo que nós não temos, nas restrições. Ela tinha todas as árvores, queridos, frutíferas de um grande jardim. E a serpente continua falando: certamente vocês não morrerão. É uma afirmativa mentirosa, queridos. Adão e Eva morreram. Sim ou não? Morreram, não morreram? Com 900 e tantos anos, mas morreram. Seres que foram criados para ser eternos conheceram a morte. Eles não morreram na hora. O fruto do pecado, queridos, que é a morte, ela não se manifesta na hora. Preste muita atenção aqui. E esse que é o grande problema. O fruto do pecado, que é a morte, ele não se manifesta na hora. E aqui que está o grande problema. Assim como com Adão e Eva, queridos, a consequência do erro deles não se manifestou na hora, com a morte deles, queridos. Assim é hoje conosco. Sempre quando nós andamos na beirinha, queridos, sempre quando nós brincamos com o pecado, sempre que nós caímos, sempre quando nós temos gosto por aquilo que Deus falou não faça, e nós fazemos, e nós insistimos em fazer, e você faz e você fala: não aconteceu nada, vida que segue. Daí você vai e faz de novo. Não aconteceu? Não. Porque as consequências, queridos, do pecado, elas não são imediatas. Elas não são imediatas. Mas elas vêm, pastor? Vêm, com certeza. Com certeza. E às vezes a gente fica naquela beirinha, né? Não acontece nada. Não, minha vida está indo bem. Mesmo roubando, minha
minha vida está indo? Mesmo mentindo, a minha vida está indo? Até que a consequência de tudo isso vem. Consegue me entender? Podemos ainda caminhar muito tempo, queridos, vivendo na prática do pecado. Conseguimos caminhar muito tempo vivendo na prática do pecado. Mas uma hora ou outra as consequências andamos nessas práticas, queridos, enganando a nós mesmos. Adão e Eva, queridos, eles não morreram na hora, mas eles morreram. E eles foram criados para serem eternos. Queridos, com o pecado entra a morte e a distorção da natureza divina, distorção daquilo que Deus tinha criado. A natureza, ela é distorcida pelo pecado. Olha o que Romanos capítulo 5 versículo 12 nos diz. Romanos capítulo 5 versículo 12. Acompanhe aqui comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte, queridos, entra em toda a humanidade por um só homem, por um feito de Adão. O pecado entra, queridos, em toda a humanidade. O fruto do pecado de Adão é a morte. E ela entra em toda a humanidade. E há uma distorção, queridos, na natureza. Depois desse fato, há uma distorção na natureza. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19 nos fala. Gênesis capítulo 3, do 17 ao 19. A palavra de Deus fala assim: e a Adão disse, isso aqui é Deus falando a Adão, e Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o seu sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, algumas traduções espinhos e abrolhos, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó você voltará. Queridos, aqui, queridos, toda a criação, ela entra em colapso. A terra que antes era boa começa a produzir espinhos e abrolhos, começa a produzir espinhos e ervas daninhas, queridos. O trabalho que antes era bênção, agora se torna uma maldição. O trabalho no Éden, queridos, era bênção. Adão nomeava os animais, cuidava do jardim, era bênção, queridos. Depois da queda, há uma distorção, queridos, como se um vírus entrasse na humanidade, como se um vírus entrasse em toda a criação. A criação, ela é distorcida do seu plano original. A terra começa a produzir espinhos e abrolhos. Ela entra num processo de degradação. Consegue me entender? E aqui inicia toda a bagunça, queridos. A terra que antes era boa começa a produzir espinhos e ervas daninhas. O trabalho que era bênção se torna em maldição. Todas as distorções no ecossistema nascem aqui. Todas as distorções de personalidade, caráter, elas nascem nesse ponto, queridos. Todas as deficiências físicas, mentais, elas nascem aqui. A terra começa a produzir espinhos e abrolhos. Há uma grande confusão. Há uma distorção naquele plano, há uma distorção em toda a criação. Quando você vai arrancar a tiririca lá do teu quintal, você lembra desse ponto. Sabe aquela tiririca, aquela praguinha que você puxa assim, tem uma raiz, você arranca, ela nasce de novo? São os espinhos e abrolhos. Toda distorção, queridos,
começa a nascer aqui. E eu e você, queridos, e é isso que eu gostaria que você enfatizar para você, eu e você, nós nascemos, queridos, com essas distorções. Nós não possuímos mais aquela essência, queridos. Nós perdemos a comunhão com Deus, nós nos afastamos de Deus. Sem Jesus, queridos, sem Jesus o homem tem uma natureza má dentro dele. Todos nós, queridos, caímos no pecado de Adão, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós não temos acesso a Deus, nós nascemos debaixo dessas distorções. Nós nascemos debaixo de todas essas distorções. Uma vez um professor amigo de um amigo meu na faculdade, que fazia biologia, ele sempre tirava sarro dos alunos. Ele falava: se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia disse, Deus é feio, porque olha, seu pé cheio de frieira, então Deus deve ter frieira também. E ele falava assim, tirando sarro, falava: fala para ele que no plano original, antes da queda, isso não existia. Ninguém era careca, queridos. Viu? Vai ter chance para você, vai. Quando você nascer, se ressuscitar, vai ressuscitar com o cabelo. Consegue me entender? Não havia essas distorções. Agora fala assim comigo: graças a Deus por Jesus. Mais uma vez, graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus, queridos. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3 fala. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza filhos porque o pecado de Adão distorceu a nossa natureza. E hoje eu e você vivemos em uma guerra de naturezas, queridos. Todos os dias, queridos, há uma guerra dentro de cada um de nós, de cada um dos crentes sobre a face da terra. Nós temos uma guerra e um conflito de natureza. Nós estávamos mortos, mas Jesus nos deu vida, zoe, vida de Deus em nós. Éramos por natureza filhos da ira. Essa era a nossa natureza. Graças a Deus que nós nascemos de novo. Graças a Deus que nós nascemos de novo. O novo nascimento veio a nós, queridos. Quando recebemos a Jesus, nós nascemos de novo. O novo nascimento, queridos, é uma mudança de natureza. Todas as vezes que uma pessoa fala assim: eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, ela reconhece o plano de salvação, ela recebe aquilo por fé. O que acontece? Ela nasce de novo. E quando ela nasce de novo, há uma mudança de natureza. Há uma mudança de natureza. Nós hoje não somos mais filhos da ira, nós somos filhos de Deus. Há uma mudança na nossa natureza. A vida de Deus começa a habitar em nós. Recebemos uma nova identidade. Temos a possibilidade de viver para Deus. A graça de Deus nos proporciona isso. Hoje cada um de nós, queridos, tem a possibilidade de viver para Deus. Nós recebemos uma nova identidade. Hoje em Cristo Jesus, nós somos uma nova natureza. Nós temos uma nova natureza. Nós nascemos de novo. Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos profetas de Deus. Nós temos essa identidade, queridos. Nós somos filhos de Deus. E o novo nascimento, ela é o início de uma nova caminhada. Preste atenção aqui. O novo nascimento não é o fim de nada, queridos, é o início de uma nova caminhada. Quando uma pessoa recebe Jesus, queridos, aqui conosco, quando ela recebe Jesus, quando você está evangelizando na rua, quando ela aceita e recebe e reconhece Jesus, ela nasce de novo, mas ela nasce de novo para quê? Para uma nova vida, para uma nova caminhada.
uma nova jornada. E o propósito de Deus é levar cada um de nós a sermos a imagem do seu Filho. Ser como Jesus. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 nos fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus, queridos, para a nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam segundo o seu propósito, e esse propósito é de sermos a imagem de Jesus, a restauração do plano original. Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Ser como Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para mudar Jesus em nós. Sabe quando uma pessoa te ofende? Se fala mal de você, te ofende, te agride. Já aconteceu com você, sim ou não? Já aconteceu? Pastor, como isso pode cooperar para o meu bem? Como que isso vai cooperar para o meu bem? À medida que você perdoa essa pessoa, você vai ganhando o coração de Jesus. Você vai se tornando igual a Jesus. E o propósito de Deus para a sua vida vai se cumprir. Ah, pastor, mas isso dá vontade de matar ele, pastor. Dá uns murros nele. Se você pende para a carne, você não cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Por isso que todas as coisas não cooperam para o bem de qualquer um, queridos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. É para aqueles que estão no propósito. No propósito de ser igual a Jesus. Amém? Amém? Às vezes a gente só pega uma parte, né? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Até se eu matar um, vai cooperar para o meu bem. Vou ficar tão feliz de sentar o burro naquele lado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Consegue me entender? Os 5 ministérios, queridos, eles apontam para isso, moldar Jesus em nós. Quando nós falamos dos 5 ministérios, da atuação dos 5 ministérios na igreja, dos evangelistas, dos profetas, dos pastores, dos mestres, dos apóstolos, essas unções, elas vão tocando nas nossas vidas e elas vão nos tornando iguais a Jesus, semelhantes a Jesus, vão nos fazendo amadurecer e sermos como Jesus. Esse é o propósito, esse é o propósito. E aqui, queridos, nós temos uma guerra de naturezas. Porque existe a vida de Deus habitando em nós, queridos. Essa nova natureza, essas novas possibilidades de vida, só que existe o nosso velho homem. Existe o velho homem. Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18 ele nos fala. Gálatas 5, 16 ao 18. Preste atenção aqui. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Temos uma guerra constante dentro de nós, queridos. A carne lutando contra o Espírito. Mas por que eles lutam? Porque eles são opostos entre si, queridos. Eles são opostos, eles não se misturam. E essa é a guerra de natureza. E essa guerra, queridos, ela nunca acaba. Ela vai até o fim das nossas vidas. E nós guerreamos dentro de nós.
Você já percebeu essa luta interna? Sim ou não? Tanto é que Paulo fala, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Muitas vezes nós queremos, mas existe essa luta interna. Eu não vou falar mal daquele miserável. Eu não vou falar mal. Quando você vê, você está falando? Não. Eu não vou fofocar. Eu não vou fofocar. De repente você está? Eu não vou beber. Eu não vou beber. E quando vê, está? Uma luta, queridos, uma guerra constante dentro de nós, uma guerra de naturezas. Obras da carne, queridos, eu gosto desse desenho para a gente entender aqui um pouquinho. Eu e você somos corpo, alma e espírito. O corpo, nossos 5 sentidos, a nossa carcaça, tudo que nos faz mover no reino físico. A nossa alma é composta por quê? Mente, vontade e emoções. Nossa alma. Nosso HD central, todas as informações elas estão na nossa alma. O nosso espírito, comunhão, consciência e intuição. Comunhão com Deus, a nossa consciência, onde Deus fala conosco, e a nossa intuição, a intuição profética, aquilo que Deus vai falando, você sabe, você entra nos ambientes. Depois que você nasceu de novo, você sabe, conforme o ambiente que você entra, você tem uma intuição, algo que Deus vai falando com você. Amém? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O homem que não nasceu de novo, aquele que não aceitou Jesus, ele está com o seu espírito apagado. O espírito não nasceu, ele não foi recriado em Cristo, ok? Então ele só é assim. E o que são as obras da carne, queridos? Preste atenção aqui. A nossa alma, queridos, ela tem necessidades. Amém? Você já percebeu? A sua alma tem necessidades, sim ou não? A nossa alma, queridos, ela tem necessidades. E quando a nossa alma tem necessidades, ou ela se inclina para o espírito, ou ela se inclina para o corpo. Quer ver um exemplo bem simples? Você está ansioso, preocupado, você está lá diante de alguns desafios, ou você teve um dia terrível no trabalho. Terrível. E daí você pensa assim, nossa, eu vou chegar em casa e eu vou comer aquela pizza bem gordurosa. O que você está fazendo? Parece brincadeira, mas não é, queridos. As pessoas são dependentes de comida, de carboidrato, para satisfazer sua alma. Estou usando a comida que é o mais leve. A gente pode colocar aqui pornografia, vícios, bebida. A nossa alma tem anseios. Você teve um dia terrível, você está estressado. Tem duas possibilidades, queridos. Ou você busca satisfação no seu corpo, através da comida, da pornografia, da bebida. Ou você busca comunhão com Deus no seu espírito. Toda vez que você busca satisfazer a sua alma no seu corpo, você produz as obras da carne. Consegue me entender? Você busca no seu corpo satisfazer a sua alma e você produz as obras da carne. Fiz até aqui um desenho. Quando a alma busca no corpo, é igual obras da carne. Paulo chama isso do homem carnal. Nasceu de novo, é crente, é filho de Deus, mas está preso ao seu corpo. Olha o que Romanos 8, do 5 ao 8 fala. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito produz vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Todas as vezes, queridos, que a nossa alma tem uma necessidade, nós buscamos satisfazer no corpo, aqui nasce todos os vícios. Todos. Se você perguntar para uma pessoa que é viciada em comida,
viciada em bebida, viciada em pornografia, ela tem problemas na sua alma, ansiedades na sua alma, que ela alivia no seu corpo. Está amarrada, presa a isso, a esse ciclo vicioso. Como neutralizamos a carne? Romanos capítulo 8, versículo 13 ao 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do... Leia comigo. Mortificar as obras do... Se pelo Espírito nós mortificamos a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se mortificamos a obra do nosso, paramos de buscar satisfação e prazeres do nosso corpo. Consegue me entender? Olha lá mais um texto. Romanos 12, capítulo 1, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos... Lê lá comigo, queridos. Apresentar os vossos... em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, ele está falando. Rogo, eu peço pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável que é o vosso culto racional. Por isso que nós precisamos entender essa dinâmica, queridos, para oferecer um culto racional a Deus e oferecer o nosso corpo como sacrifício. Pastor, você é contra aquela cervejinha no final do dia? Eu te pergunto por quê? Porque você precisa aliviar sua alma? Consegue me entender? Que não tem a ver se pode ou não pode beber? Consegue me entender? Que é o vosso culto racional. Pastor, por que tem que selecionar o que se vê na internet? Porque é o nosso culto racional. Porque se eu não selecionar, eu vou usar o meu corpo para buscar prazer para a minha alma, e eu vou fazer as obras da carne, e se me torna inimigo de Deus. É o nosso culto racional. Eu entendo a lógica, eu entendo como as coisas funcionam, por isso eu ofereço o meu corpo. Quando eu venho na celebração, queridos, quando você vem adorar a Deus, Deus está no nosso meio, sim ou não? Se Ele está no nosso meio, eu levanto minhas mãos, eu me manifesto, eu oro, eu me movimento, eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ao homem espiritual, a outra natureza. Nós falamos de uma natureza, agora nós vamos falar da outra natureza. Quando a nossa alma tem necessidades, queridos, e a gente aprende essa dinâmica, a gente se inclina para o Espírito, para a comunhão com Deus. E quando eu me inclino para a comunhão com Deus, queridos, a nossa alma vai ter necessidade sempre. A nossa alma anseia por coisas que a gente nem sabe o que é. Você já parou para pensar, às vezes você quer alguma coisa, você nem sabe o que é. Às vezes você agora está angustiado, está tudo certo na tua vida, você olha para dentro de você e você fala assim, eu nem sei o que eu quero, mas parece que falta alguma coisa. Acontece só comigo, acontece com vocês isso aí também. Não te dá um desespero? Não me falta nada, está tudo certo, e há uma angústia, há um desespero, há uma luta dentro de mim, nessa luta. Porque quando essa necessidade vem, queridos, essa necessidade vem sobre a nossa alma, nós precisamos nos inclinar para o Espírito, na busca da comunhão com Deus. E aqui que está o esquema. Uma vez conversando com um jovem, queridos,
E ele me contando dessa dinâmica, essa dinâmica acontecendo, e ele falando assim para mim: eu sempre tenho dificuldade com pornografia por causa disso. A minha alma parece que é um vazio dentro e eu corro para isso e aquilo me alivia por um tempo. Só que ele começou, eu falei para ele: tira um tempo de jejum, oração, busca Deus. Deus falou com ele: eu estou te dando sede e fome da minha presença, mas você está indo comer dos porcos. Essa agonia, queridos, que muitas vezes vem sobre mim, sobre você, que nós não encontramos resposta dentro de nós, é a sede por Deus. E quando isso nos atinge, queridos, nos começa a nos afligir, parece que uma sensação de segunda-feira de manhã todos os dias. É porque essa falta de sentido, de propósito, é Deus colocando sede na sua alma para que você busque Ele. Só que quando nós não buscamos Ele, querido, nós vamos buscar no nosso corpo. Consegue me entender? Nós vamos buscar prazeres, queridos, que desagradam a Deus. Só que a sede é dada por Ele, para que nós busquemos Ele, nos inclinemos para o Espírito. Pastor, como que eu me inclino para o Espírito? A próxima vez que você estiver angustiado, que você olhar para dentro de você e ver uma maior confusão, está tudo bagunçado aí dentro, você não sabe o que você tem, você fica pensando: eu vou comer uma pizza, eu vou fazer isso, você sabe, em algum lugar você vê. Quando isso vir, procure orar para você ver o que vai acontecer. Isso vai se tornar um motor de propulsão para você buscar Deus. Consegue me entender? É esse discernimento, querido. Nós precisamos aprender a nos inclinar para Deus, a fechar a porta do corpo. Por isso que Paulo fala: não ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável pastor, então o corpo não presta, pastor. Presta, queridos, claro que presta. Você tem que cuidar dele. Você não pode satisfazer a sua alma com o seu? A alma é boa, pastor? Claro que é. A nossa alma é boa, queridos. Não boa no sentido de mal ou bom. Boa, queridos, no sentido de que Deus nos deu ela e nela nós temos o prazer em contato com Deus. A nossa alma é boa, queridos. Porque senão a gente fica pensando que mente, vontade, emoção, tudo ruim. Vamos matar essa desgraça. E não é, queridos, ela é boa. Quando ela é inclinada para o Espírito, ela é direcionada pelo Espírito. Deus, Ele fala ao nosso Espírito, testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala ao nosso espiritual, fala ao nosso Espírito, ministra a nossa alma e toca o nosso corpo. A nossa alma, ela é boa, queridos. O nosso corpo, ele tem a sua função, só que ele não pode ser uma função de nos gerar prazer para a nossa alma, senão nós produzimos a obra da carne. Fofoca, gritaria, tudo aquilo que Gálatas fala. E nessa guerra de naturezas, queridos, nós precisamos aprender a nos inclinar para o Espírito, porque essa guerra ela nunca vai cessar. Essas naturezas vão brigar dentro de nós. O que falta para nós como crentes? Preste atenção aqui. O que falta para nós como crentes? Aceitamos a Jesus, recebemos. Nós esperamos uma coisa, queridos, uma promessa: a volta de Jesus e a glorificação do nosso corpo. Quando nós vamos semear um corpo corruptível, ganhar um corpo incorruptível, que não há mais corrupção. O pecado que habita nesse corpo, ele não vai ter mais poder sobre as nossas vidas. Quando Jesus voltar, queridos, nós vamos ganhar um novo corpo. Até Ele voltar, a corrupção habita no nosso. Consegue me entender? O pecado, ele habita no corpo, queridos. E nós precisamos aprender a nos inclinar para o Espírito. Inclinar para o Espírito. Porque a nossa alma sempre vai ter necessidades. E nós temos esse poder de decisão, queridos. Olha o que Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, fala: os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra você, contra vós,
de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua todos os dias, queridos, nessa luta, queridos, entre a carne e o espírito. Não é entre a alma e o espírito, é entre a carne e o... Porque se eu falo que é contra a alma e o espírito, a gente acha que a nossa alma é contra a carne e o espírito. Nessa luta constante, Jesus nos deu, queridos, o poder de escolha, de decisão, onde nós escolhemos nos inclinar para um ou para outro. E Deus, na sua infinita graça, queridos, desde a antiga aliança, Ele já nos aconselha: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Todas as vezes que você toma a decisão de se inclinar para o Espírito, não só você, mas toda a sua descendência é abençoada. Toda a sua descendência. Eu quero finalizar com mais um versículo, queridos, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, que fala assim: os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus... Os que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Preste atenção aqui em mim. O Evangelho de Jesus, queridos, nas nossas vidas, ele fala muito mais de entrega. Muito mais de entrega do que de benefícios. A gente acostumou com o Evangelho de benefícios, queridos. Deus nos beneficia com o Evangelho, sim ou não sim, queridos. Só que a gente acostumou a ouvir sempre: traga a sua oferta de sacrifício, e você vai ganhar, Deus vai retribuir 100 vezes mais. Você vai entregar o seu dinheiro aqui, Deus vai te dar mais. Sempre nos beneficiando, sempre nos beneficiando. E a gente viciou nesse Evangelho. Só que os que são de Cristo, queridos, crucificam a carne com as suas paixões, os seus desejos. Vivem uma vida de santidade e santificação, crucificando e morrendo para si mesmo. Cuidado, cuida com o que fala, cuida com o que olha, cuida com o que ouve. Crucificam a sua, aquela vontade que você tem de fazer justiça própria, aquela vontade que você tem quando a sua alma tem necessidade de correr do seu corpo. Essa porta é fechada quando nós crucificamos a nossa carne. Amém? Amém? Nós temos uma guerra de natureza. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Gostaria de te convidar a você se colocar em pé. Se de alguma forma essa mensagem falou em algum ponto com você, eu gostaria que você tivesse um tempo de oração agora. Que você falasse com Deus. Quando o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele está falando, pelo amor de Deus, pelas misericórdias que Deus nos tem dado, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É com entendimento, quando eu entendo, quando a minha razão participa. E talvez eu tenha alcançado a tua razão, e esse era o meu objetivo hoje. Alcançar a tua razão, mostrar a lógica da santificação, mostrar que é lógico isso, que existe uma lógica nas nossas vidas, e o vosso culto racional é falar: eu entendo, eu compreendo, e eu não quero mais buscar satisfação no meu corpo. Eu quero hoje fechar essa porta. Eu quero hoje, em Cristo Jesus, crucificar a porta da carne, e eu quero aprender com o Espírito Santo e inclinar para o Espírito. Todas as vezes que eu olhar para dentro de mim, está uma bagunça, eu não vou buscar em vícios, eu vou buscar no Espírito, naquilo que o Espírito tem para mim, na revelação que Deus tem para mim. Só que isso é racional, eu preciso compreender a dinâmica e falar: é isso que eu quero, e eu ofereço de forma lógica, racional,